Na opinião de vocês, a passagem de Lúcio é mais como frustrada do que como expectativa superada? Boa Rapaz, pergunta. eu achei uma passagem ok, ok, né? E maravilhosa transferência. Eu acho Gostei que muito mais da transferência do que da passagem, Ivan. boa, boa. Eu acho que sim, foi uma passagem de muita oscilação, né? Oscilação do próprio jogador, oscilação de comportamento dele, né? É, eu acho que ele começou muito bem e terminou muito bem, sabe? Ele começou muito bem no ano passado, quando foi alçado ao time principal. Foi um cara que foi fundamental para o Bahia chegar na Libertadores. Fundamental. E terminou o ano bem, né? Voltando a fazer gol, voltando a fazer gols importantes, amadurecido como atleta, como pessoa. É, Mas eu tô com você, assim, não é um jogador que eu vou lembrar como, teve uma passagem absurda no Bahia, que saudade de Lúcio. Acho que não, mas foi um jogador que teve uma passagem boa, que teve momentos importantes, teve os momentos ruins, e, e eu acho que vai ser lembrado, acho que por causa mais, do, mais dos gols do ano passado do que dos gols desse ano. Apesar de sair como artilheiro do time, eu acho que os gols do ano passado vão ser mais marcantes do que os gols desse ano. O gol contra o Botafogo, o gol contra o Atlético de Goiás, o gol contra o Cuiabá. Né? Acho que são esses gols que vão ficar como os gols mais marcantes de Lúcio no Bahia. E uma negociação excelente que vai ficar aí, essa sim, na história do clube. Yuri Pois é. Santana, sua opinião. Que seja, assim, para mim o Lúcio sai pela porta da frente, né? Isso para mim já é um excelente. Falei há pouco, para mim é um cara que foi importantíssimo no segundo turno do ano passado. Ele e o Ademir, os nomes do segundo turno do ano passado, que ajudam e levam naquela queda de produção do Bahia, na marra o Bahia para Libertadores, especialmente algum dos gols que faz, o do Cuiabá, acho um dos mais marcantes, que o Lúcio pega sozinho, ele gira, ele leva, ele chuta, e ele vence aquele jogo que o Bahia não podia nem sonhar em deixar pontos com a equipe do Cuiabá e traz aquele triunfo. Eu acho que também nas primeiras fases da Libertadores, tanto o jogo contra o The Strongest quanto o Boston River também, ele faz o gol de pênalti aqui na Arena Fonte Nova, chama a responsabilidade naquele 1-1 no jogo de ida, pênalti para o Bahia no finalzinho do primeiro tempo, e aí o Lúcio chama a responsabilidade, pega, bate, converte o gol. Inclusive, eu acho que são só 2 gols de pênalti do Lúcio nessa passagem pelo Bahia, né? Perde um, faz contra o Atlético Goianiense, faz contra a equipe do The Strong. Eu já acho que dos 20 gols marcados, apenas 2 são de pênalti do Lúcio. Alguém se lembrar de outro aí. Então, para mim uma passagem ok para boa. Assim, não excelente, porque viveu esse momento. De 0 a 10, eu acho que eu fico com a nota 6,5 para 7, passando de ano ali. Muito por isso, porque foi um cara que, quando precisou, deu conta do recado, viveu uma seca de gols que um atacante não pode viver, e além da seca, teve uma queda de produção. Em alguns momentos dessa falta de gols, eu até destacava algo que eu sempre falei do Lúcio, é um cara que, mesmo perdendo gols, mesmo não marcando, não se escondeu por um grande período. Depois eu acho que ele sentiu demais, principalmente aquela reta final desses 3, 4 meses que ele não marcou. Ali eu já acho que ele já estava sentindo demais, ele não conseguia fazer nada, não conseguia participar, não conseguia tocar, não conseguia nada dentro do jogo do Bahia, mas em parte desses 4 meses, e eu acho até que boa parte, foi um cara que não se omitiu, não se escondeu, participou, tentou, errou, ia do jeito que dava. Então, eu acho que isso sempre foi um ponto positivo. Desejo sucesso ao Lúcio, desejo que tenha uma carreira incrível pela frente. No lado financeiro, maior venda com sobras do futebol nordestino. Bahia faz um bom dinheiro aí. E até para explicar que não tem, fala, pô, mas o Bahia só tem 70%. Depois eu fui entender, né? Acho que o Bahia ele tinha negociado e o Liverpool do Uruguai tinha 30% da mais-valia, né? Que seria o valor, né? A diferença de quanto comprou, de quanto vendeu. No final das contas, o Bahia levou mais de 100 milhões nessa transação aí, pelo Lúcio Rodrigues, que é um E valor fica com excelente. 25% ainda de uma venda futura, não é isso? Então, exato, e 25% de uma venda futura que deve pintar ainda lá na frente mais um dinheirinho, mais uns 10, 20, 30, 40 milhões, sei lá, pelo Lúcio. Então, ok, foi aquele negócio, valeu, eu ainda botei a música, né, que pra mim casou certinho, valeu, foi bom, adeus, sucesso na carreira.
Alessandro de Jesus mandou 10 conto aqui e disse: ó, boa noite. Com a venda de Lúcio, o Bahia vai pensar em repor ao Caixa Investimentos já feito e contratar um atacante barato? Ou vocês acham que vamos ter um atacante de peso aproveitando esse lucro? Yuri Santana. Acho que vem contratação, não agora, né? De novo. Mas de Torcedor peso? torcedor Ou precisa apostar colocar. jovem? O jogador precisa colocar na cabeça de janela está fechada, janela está fechada. Mentalizar assim, ó, janela está fechada. Esquece mercado, reposição, janela está fechada. Repete mais 5, 10 vezes aí para fixar que a janela está fechada. Para a próxima temporada, eu até comentei na primeira fala aqui, eu acho que abrindo caixa, aí entenda diferentes perfis de atacante, mas acho que chega um atacante que o Bahia vai fazer um investimento. Seja ele garoto, seja ele alguém promissor, seja ele alguém já mais consolidado, seja o próprio Talisca dando exemplo. Eu acho que o Bahia abre caixa de novo. Primeiro, para o fluxo de caixa que precisa, para o faturamento do Bahia que precisa aumentar, mas abre espaço para mim para a chegada de um atacante na próxima temporada. Acredito muito que isso vai acontecer em 2026. Ivan Dias Marques. Vamos fazer o que com esse dinheiro, Ivan? Eu acho que vai vir um atacante sim, mas o perfil depende muito do que a gente ainda vai ter nesse ano. Né? O Bahia tem muitos atacantes jovens. Né? Você tem Kaique aí com 20 e poucos anos, Thiago com 20 anos, 19, 20 anos. O Sanabria tá chegando agora, também é jovem. 23, né? 21 ou 23? Sanabria. Vou confirmar aqui, pera ainda. Mas é novo, né? Não tem 24 anos. Tem Juan Pablo vindo, né? Da base, tem outros jogadores vindo da base que são muito jovens. Você só tem assim, vamos dizer assim, mais experiente. 21 anos, viu? 21. Muito novo. Você só tem de mais experiente o próprio William José e o Ademir. São os dois. E o Pulga tá ali no meio do caminho, mas o Pulga ainda não chegou no auge que se diz que é o auge do jogador, que é por volta dos 27, 28 anos. O Pulga tá com 24, ainda tem uns anos ainda a chegar nesse auge. Também eu acho que um jogador jovem, mas não tão jovem. Então acho que a depender do desenvolvimento desses jogadores mais jovens, o Bahia pode ir atrás de um jogador, eu acho aí na idade de, mais ou menos pela idade de Pulga, né, 25, 26 anos, um cara com mais gás, com mais com possibilidade de atuar 90 minutos, né? Um cara que ainda possa crescer, que ainda possa render uma segunda venda para o Bahia. Lembrando que assim, o William José está no estado dele hoje, 33 anos, por aí, e um pouco mais, e ano que vem é um ano a mais, né? Geralmente jogador nessa idade, quando passa ali a curva dos 34, 35 anos, a queda, pode haver uma queda monumental de rendimento de um ano para o outro. A gente não sabe o que vai acontecer. Então acho que depende disso, de como o William José vai render aí até o final do ano, como vai ser a evolução desses garotos, porque aí o Bahia pode ir atrás de um cara mais com essa idade um pouco mais avançada, no flor da idade aí, entre 25 e 28 anos, 27 no máximo, talvez 25 e 27 anos, 24 a 27 anos, e pode também ir num jovem com o mesmo perfil de Lúcio, um cara com passagem por seleção de sub-20, um cara que esteja despontando de uma seleção sul-americana, um cara que já foi para a Europa e não teve tanto espaço assim em mercados talvez alternativos, né? E trazer esse cara de volta para cá, mas assim, tenho certeza que o case Lúcio, ele dá muita confiança ao Bahia de que o caminho é esse. Né? Um jogador que chegou por um valor, contribuiu durante um ano, acho que o Bahia pensava até que ele poderia contribuir mais tempo, mas surgiu uma proposta muito boa, comercialmente, boa para o jogador, boa para o clube vendeu o jogador. E aí eu acho que o Bahia entendeu assim, ó, aqui na América do Sul eu posso fazer esse tipo de negócio. Eu tenho com grana na mão, eu posso ir ali nesses times de mercados aqui sul-americanos, pegar os times um pouco menores, né? Dificilmente o Bahia vai pegar um jogador de River Plate, vai pegar um jogador de Boca, de Racing, né? Porque esses times vendem direto, o mercado é direto para a Europa.
Dificilmente também vão fazer como o Red Bull Bragantino às vezes faz, que é buscar jovens jogadores no próprio mercado brasileiro, mas eu acho que o Red Bull Bragantino às vezes paga demais desses caras, né? E como o Arthur, né? Que o Red Bull Bragantino comprou do Palmeiras, o próprio Alejandro, que comprou do Atlético Mineiro. Não vejo muito o Bahia fazendo esse perfil. Acho que a tendência é ir mais para o futebol sul-americano ou buscar aqueles caras desse perfil de Sanabria, um cara que saiu muito jovem daqui, tá em um mercado periférico e o Bahia enxerga que ele tá em baixa para o potencial dele e aqui no Bahia ele pode recuperar o tempo perdido e alcançar o potencial maior e a partir daí ter uma revenda para um mercado maior, vamos dizer assim. Aí, ó, o que eu acho engraçado da torcida do Bahia, mano, o Rafael, ele botou aqui, Rafael Rocha. Pega um gringo da Argentina, ou seja, eu não quero nem saber quem é, se joga bola, não. Vai lá e pega um gringo na Argentina. Tem que ser gringo, irmão. Traz um gringo, bota no lugar de Lúcio, vai dar certo. Pedro Alves do Ceará seria um bom atacante pro Bahia? Ai. Eu iria buscar outro maluco aí, qualquer. Bota o dinheiro aí e vai buscar Marcos Leonardo, Ivan. Já que o São Paulo podia trazer, a gente também pode. Só se ele não dá mais porque só se ele tivesse sem contrato quando a janela ainda estava aberta. Agora que a janela já fechou, mesmo que ele fique sem contrato, se eu não me engano, não pode não. Ano que vem, pro ano que vem, pô. Só pro ano Agora que não vem. vem mais, não. Mas pro ano que vem, eu não sei se. Marcos Leonardo, Eu acho um ótimo perfil, mas acho que ele se. Ele conseguindo a liberação lá do contrato, eu acho que o Marcos Leonardo tem mercado na Europa, o cara que já passou por Benfica. Eu acho que é um cara que consegue, a idade jovem, fez um não ótimo só, mundial, né? não só tem mercado, como é o desejo do atleta. Ele viria por 3 meses, 4 meses para o futebol brasileiro. Então, assim, era algo de agora, tô indo, mas tô indo e indo embora. Tem mercado, é um grande jogador. Eu falo do Marcos Leonardo desde a época do Santos. Acho que encaixa perfeitamente no time do Rogério Ceni. Yuri falou que pagaria 100 milhões, acharam um absurdo. Aí depois o grupo pagou 60 em Lúcio. Falaram que era melhor pagar os 100 de Marcos Leonardo. E agora vale mais do que 100. Muito mais do que 100. Grande atacante, mas não vejo. Pelo menos hoje eu não vejo aqui no Bahia no que vem, não. E o Vini, ele botou aqui, sem contrato pode, Ivan. Não, o Yuri falou agora há pouco, inclusive, Vini, eu não sei se você chegou depois. É jogador sem contrato que ficou livre antes do dia 2, que ficou livre enquanto a janela estava aberta. Até dia 2, né? Até o dia 2. Enquanto a Até janela o dia estava 2. aberta. Né? Tipo, ficar livre hoje não Não adianta, virava não. várzea, pô. Se não virava várzea, ia virar a mesma regra dos técnicos que tinha no Campeonato Brasileiro há pouco tempo. O limite de técnico é X, mas se ele que pedir para sair, aí virou aquela várzea. De todo mundo pedia para sair. Tudo era comum acordo. O técnico Comum pedir, nunca demissão. acordo não conta. Se os dois quiserem, não conta. Não, o técnico pediu desligamento. Você acertava ali com o técnico, ele pediu desligamento, não contava. Aí a CBF falou: esquece essa regra, deixa pra Acaba lá, com isso aí. não existe mais. Ia ser a mesma coisa. Teve uma E achar polêmica, achar um jeito do jogador rescindir a qualquer momento. A janela ia ficar até o último dia de inscrições, que se eu não me engano, no Campeonato Brasileiro acaba agora em setembro, mas em outubro você ainda pode fazer 8 alterações de jogadores inscritos. Então, na prática, até dia 8 do Hoje. 10, 3 do 10. Não, até outubro. 8 ou 3 do 10, que você pode fazer alterações de atletas já inscritos. Então, Bahia, os times acabam inscrevendo os 50, coloca gente de base, coloca um bocado de gente, e na hora você pode fazer essa alteração. Mas, de novo, não deve chegar ninguém no Bahia mais na temporada.